Senhores senadores, na semana passada eu vim aqui à tribuna para destacar a presença aqui no plenário da Casa, na Comissão de Assuntos Econômicos, da exposição feita pelo ministro Guido Mantega sobre os desafios para o país num cenário global de crise econômica. Alguns dos dados apresentados pelo ministro, eu inclusive destaquei aqui da tribuna do Senado. Lamentavelmente, me parece que os fatos recentes suspendem a confirmação de alguns desses dados. Concretamente falando, na exposição feita pelo ministro, ele destacava que o país mantinha uma trajetória de crescimento do seu produto interno bruto e destacava mesmo os dados dando conta que o crescimento brasileiro no ano de 2011 tinha sido de 2,6%, destacava a exposição do ministro que a média de crescimento dos últimos anos, de 2010 projetando até 2014, resultaria numa média de 4,7%, ou seja, fazendo uma projeção sobre um crescimento que, de fato, hoje não há, fazendo uma projeção sobre um crescimento que virá nos prognósticos do Ministério. Os dados do PIB e a análise mais pormenorizada dos dados do PIB pode nos fazer colocar o verbo do passado, viria, sem a certeza de que de fato virá. Isso porque, no final de semana, foi anunciado pela imprensa, matéria do jornal Folha de São Paulo, dá conta que o Brasil é o país que menos cresce na América do Sul. Os dados do jornal Folha de São Paulo, os dados do Produto Interno Bruto destacados no jornal Folha de São Paulo do final de semana, do último domingo, dá conta que o crescimento brasileiro só foi superior ao crescimento de Guatemala e El Salvador na América Latina. Mais que isso, detalhando o crescimento dos demais países latino-americanos, o nosso número de crescimento é pífio. O México cresceu 3,9%, a Colômbia cresceu 5,8%, a Venezuela cresceu 4,2%, a Guiana, a República Cooperativista da Guiana, cresceu 4,8%, até o Suriname cresceu mais do que nós, cresceu 3%, o Equador nos fez corar de vergonha, cresceu 9%, o Peru 6,9%, o Chile 6%, a média do nosso crescimento 2,4%, inclusive 2,7%, melhor dizendo, é inclusive inferior à média do continente latino-americano, que cresceu a uma média de 4%. É importante destacar um dado dos dados do PIB da América Latina divulgados na última semana. É importante destacar que, enquanto dados mais detalhados também do Instituto de Estudos Econômicos do IPEA, dá conta que os países latino-americanos, somente 20% do comércio total das vendas dos países latino-americanos são vendas feitas dentro do próprio continente. Para ver o quanto é ausente o nosso grau de integração, na Ásia, por exemplo, as vendas da China totalizam quase 50% de sua pauta de exportações para o próprio continente. Ao que pese, nós temos crescido, o continente latino-americano ter crescido 4%, uma das causas do nosso crescimento ser abaixo também, é que nós comercializamos pouco com nós mesmos. O nosso grau de integração econômica ainda é muito pequeno e isso acaba acarretando que nós comercializemos, vendamos mais para os demais continentes e menos para os nossos vizinhos. E com isso esteja induzindo uma média de crescimento econômico
do continente abaixo do potencial que nós mesmos teríamos. Lamentavelmente, nós mesmos do Brasil ainda comercializamos pouco e ainda temos muita ausência de integração, de comercialização com o conjunto do continente latino-americano. Mas é importante, então, nós detalharmos. Eu já falei aqui anteriormente, e é uma das razões, me parece, do problema da desindustrialização que tanto é debatido aqui no Senado, que diagnosticamos. Eu já destaquei aqui que, dissecado esse nosso produto interno bruto de 2,7%, nós percebemos um crescimento do agronegócio e da indústria da construção civil e da indústria da mineração. Ou seja, um crescimento no nosso PIB, ao dissecá-lo, tem um peso muito maior a exportação de commodities do que, concretamente, a produção de produtos manufaturados, a produção ainda de produtos industrializados. Ou seja, não é só o PIB que foi ruim. Dissecando o PIB, a análise do PIB é ruim porque mostra que nós não estamos aportando, ancorando a nossa economia na agregação de valor, no peso que deveria ser dado à nossa indústria. Claramente, flagrantemente, nós estamos vivendo um claro processo de desindustrialização. Mas é importante analisarmos os dados desse baixo crescimento do PIB para encontrarmos as razões desse sucesso. O porquê nossa média de crescimento foi tão... estivemos atrás dos 20 países, dos chamados 20 países, do chamado G20, das 20 maiores economias do mundo. No balanço entre as 20 economias do planeta, a nossa ficou atrás de todas as outras 19 economias. A própria matéria da Folha de São Paulo aponta algumas das razões desse baixo crescimento no ano de 2011. Diz a matéria, inicia dizendo o seguinte: para analistas, o governo exagerou nas ações anti-inflação, contribuindo para a expansão de apenas 2,7%. Ou seja, o que nós já dissemos aqui anteriormente, nós temos a continuação da insistência, da receita, da ortodoxia econômica. Nós estamos continuando com a velha receita do superávit primário, da meta de inflação, e embora tenha estado em queda, ainda praticando uma taxa de juros que é uma das maiores do planeta. É importante nós também trazermos outros dados para análise desse nosso baixo crescimento, desse abaixo de medíocre crescimento econômico em 2011. Eu digo que abaixo de medíocre, porque medíocre é quando é crescimento, é quando é mediano. Nós tivemos abaixo de quaisquer médias. Nós tivemos na rabeira na América Latina. Nós tivemos abaixo do crescimento das 20 economias do planeta. Nós tivemos... Então, na América Latina, nós só superamos, como eu já disse, Guatemala e El Salvador. Uma outra razão, me parece, nesse sentido, a baixa poupança e pouco investimento. No nosso país, a nossa poupança nacional bruta não chega a 20% do PIB. E esse, me parece, que é um dos fatores que ocasionam a baixa taxa de investimento da nossa economia. Para se ter uma ideia, a China investe 40% do seu produto interno bruto e a Índia investe por volta de 30% do seu produto interno bruto na sua poupança interna. Investindo mais na sua poupança interna, aumenta as possibilidades de investimento. Outra razão é que, já destaquei aqui, nós estamos claramente num processo de estagnação da nossa indústria. O crescimento, eu já destaquei anteriormente aqui na tribuna, o crescimento da nossa indústria foi de 0,1%. O agronegócio, os commodities cresceram 3, 4 vezes mais do que a indústria. Continuamos na mesma pauta do século XIX, exportador de matéria-prima e importador de produtos industrializados, sem ter uma indústria que agregue valor e que mobilize mais a economia. Veja,
Nós estamos, mais que isso, estamos retrocedendo. A pauta da exportação de manufaturados do Brasil já foi de 60% da nossa pauta de exportação em 2000. Agora, a nossa pauta de exportação de manufaturados é de 39%, com commodities, como já destaquei, minerais e agrícolas, respondendo por 45% do total da nossa pauta, do total da pauta de exportação de commodities. Então, nós encontramos um déficit externo anual que se aproxima de 100 bilhões de dólares. Estimamos que a exportação de 92,5 bilhões de dólares e importação de 186,9 bilhões de dólares em produtos industrializados em 2012. Esses dados de uma balança comercial não favorável ao país, o próprio ministro Guido Mantega reconheceu aqui na semana passada, quando esteve na Comissão de Assuntos Econômicos. Outra razão é a rotatividade que temos nos empregos. Embora nós tenhamos tido uma taxa de crescimento do emprego muito maior nos últimos anos e temos tido a queda do desemprego, o problema é a qualidade dos empregos que estamos gerando, é a rotatividade dos empregos e os baixos salários que nós estamos fornecendo na nossa economia. Isso, inclusive, ocorre em contradição a um dado destacado aqui pelo ministro Guido Mantega, que fala que um dos caminhos para o crescimento da economia e da aposta da política econômica é o fortalecimento do mercado interno por meio da elevação do emprego formal. Eu quero detalhar sobre a qualidade desse emprego que tem sido gerado. A geração de empregos medida pelo CAGED tem apresentado um saldo de contratados e demitidos que, como já disse, de fato se demonstra alto, próximo a 2 milhões de novos postos anuais. Ocorre que, junto com isso, ocorre uma elevada rotatividade do emprego no Brasil. E aqui eu quero trazer os dados do CAGED. Em 2011, foram contratados 21,6 milhões de brasileiros, contra 19,7 milhões de dispensados, chegando a um saldo de 1,9 milhões de postos. Os estudos recentes do IPEA, o estudo intitulado A Evolução Recente do Trabalho Formal no Brasil 2000-2008, aponta que a taxa de desligamento de um funcionário no Brasil nos primeiros 3 meses tem oscilado de 10% a 14%, com a tendência crescente. Isso aí é muito mais do que o dobro da média dos países ditos desenvolvidos. Ou seja, nós temos tido geração de empregos, mas tem uma face oculta dessa geração de empregos, que é a rotatividade de empregos. É um ciclo de empregos que corrói a remuneração dos trabalhadores. Nesse mesmo estudo, o IPEA demonstra que os saldos positivos de empregos formais só ocorrem nas faixas salariais inferiores a 2 salários mínimos. Traduzindo, esses dados do CAGED dão conta que o mercado está demitindo trabalhadores melhores remunerados para contratar mão de obra barata. É típica característica de uma economia do século XIX. Uma economia baseada em commodities, em exportação de commodities e não baseada na exportação de produtos com valor agregado. Uma economia baseada no agro e não baseada na indústria. Não teremos bom futuro a seguir nesse caminho. Tem uma outra questão que me parece que é uma das razões desse nosso baixo crescimento, que é a vulnerabilidade externa. Volto a citar os dados do IPEA. O IPEA realizou um estudo intitulado Os Impactos do Câmbio nos Instrumentos de Comércio Internacional, o caso das tarifas. Nesse documento, o IPEA comprova que a moeda brasileira está valorizada em 30%. O dólar americano se encontra valorizado em 10%, o yuan chinês encontra-se depreciado em 20% e 30% negativamente. Essa situação, senhor presidente, funciona
como se o Brasil estivesse, e como se nós tivéssemos direito a isso, a conceder um subsídio à importação. Isso prejudica a nossa pauta de exportações, prejudica essa valorização excessiva da nossa moeda, esse câmbio, essa vulnerabilidade do nosso câmbio, essa política cambial, concretamente, quase que num círculo vicioso, prejudica a indústria, num círculo vicioso, prejudica a nossa pauta de exportações e só fortalece um país cada vez mais, só fortalece a característica de um país cada vez mais dependente de commodities, cada vez mais dependente das importações. Uma outra razão é o tamanho de nossa carga tributária, presidente, pesadíssima e injusta. A carga tributária nossa é de 40%. Para você ter ideia, é a mesma carga tributária de países escandinavos. Não vou nem entrar no óbvio, que é uma carga tributária enorme e injusta e ao mesmo tempo, com a prestação de serviços públicos, é a velha constatação de uma carga tributária escandinava, sueca, com prestação de serviços públicos de Guiné-Bissau. Então, além de ser uma carga tributária injusta, além de ser uma carga tributária alta, é injusta. 60% dos tributos são sobre o consumo, bens e serviços. Isso é a promoção de uma clara regressividade fiscal, que só atinge aos mais pobres. No Brasil funciona o inverso. Quem tem mais acaba pagando menos, quem tem menos acaba pagando mais. Basta citar o exemplo que eu já destaquei aqui outras vezes, do imposto de renda, que hoje milhões de brasileiros estão a fazer os seus cálculos, que nós pagamos 27,5%, incluindo numa mesma faixa de pagamento de salários, altíssimos industriais e professores universitários. Ou seja, uma carga tributária elevadíssima. O problema é que ela não é só elevadíssima, ela é totalmente injusta, ela atinge a classe média, ela atinge os mais pobres, ela atinge os profissionais liberais, ela atinge os professores universitários. Enquanto isso, há 4 anos atrás, o que nós fizemos aqui, nós isentamos o capital externo, o capital volátil, o capital motel, aquele que vem e passa por aqui como nuvem, ancorado na agiotagem financeira, nós isentamos esse capital, nós isentamos esse capital financeiro de qualquer possibilidade de taxação de imposto de renda. Professores, profissionais liberais, a classe média brasileira paga 27,6% de imposto de renda. Esse capital financeiro é no máximo tributado no IOF, não é tributado no imposto de renda, como são todos os brasileiros. Por fim, a política de superávit primário. É uma política econômica que tem estado em curso nos últimos 20 anos. Uma política econômica que tem estado em curso desde a inauguração do governo, desde o governo do presidente Fernando Henrique. Essa política econômica de gastos públicos compromete 3% do nosso produto interno bruto, aproximadamente 1,7 trilhões de reais, quase 50%. Só mais 2 minutos, presidente, para concluir. Quase 50% do orçamento geral da União, que deveria ser o gasto em infraestrutura, ou melhor, deveria ser investimento em infraestrutura, que deveria ser investimento em estradas, que deveria ser investimento em energia, que facilitaria, que criaria as condições para um novo crescimento industrial. Então, quase 50% do orçamento da União sai do investimento em educação, saúde e infraestrutura e vai para os pagamentos dos serviços da dívida.